Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Village Marcas e Patentes, hoje em parceria com a Venture Hub. Eu tenho a oportunidade de receber aqui o José Eduardo Azariti, um amigo, uma pessoa próxima a mim, faz parte do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui em Campinas e região. À medida que o pessoal vai chegando, já estamos aí com 27 participantes, daqui a pouquinho entra mais, e a gente vai bater um papo com o Azariti. O Azariti é um profissional, um entusiasta que fala sobre empreendedorismo com poucas pessoas aqui em Campinas, e fala de inovação de uma forma muito clara e bem objetiva mesmo. A inovação não no sentido apenas do inovar por inovar, mas do que você faz com essa inovação, o que essa inovação pode gerar, não só para o bem da empresa, não só para o bem do seu representante, do seu gestor, mas para o bem do ecossistema em si, né? Então, o Azariti é um grande amigo e por isso que está aqui hoje. É um runner, né? É um maratonista, é um apaixonado pela corrida. E é isso, Azariti? Exatamente, Marcelo. Sou um velhinho corredor. Somos. Um entusiasta, né? Adora empreendedorismo de alto impacto tecnológico, trabalhou no CPQD por muitos anos, é um bacharel em Química, pós-graduado pela Unicamp, tem MBA em Marketing pela ESPN, em extensão e gestão estratégica, lideranças empresariais do Inside, tem uma sólida carreira executiva, 5 anos de experiência no C-Level, com foco em marketing, vendas, desenvolvimento de novos negócios. Hoje faz parte da diretoria como sócio e VP na Venture Hub, também é VP de marketing na fundação da Fórum Campinas Inovadora, além de coordenador dos MBAs de startups, projetos inovadores da Inova Business School, e membro do Conselho de Administração de Startups e Select Portfólio da Venture Hub. Azariti, seja muito bem-vindo. Uma das coisas que a Village faz, o porquê que existem essas lives, a Village promove isso em formato off, né, dentro das nossos escritórios espalhados pelo Brasil, já é uma prática da Village, a gente entregar um pouco de conhecimento para o nosso cliente, de uma expertise que não a nossa, né? Então, nós sempre estamos convidando alguns experts para falar de determinados assuntos, porque como a Village enxerga, não só vender propriedade intelectual, falar de marcas e patentes, da importância que é isso, mas também entregar algo mais para o nosso cliente, algo que acrescente, que possa melhorar o resultado da sua empresa, que possa fazer alguma coisa diferente na empresa dele, e, enfim, também fomentar a questão de negócios. Então, deixo com você a palavra, fique à vontade, se faltou alguma coisa no seu currículo, porque se eu ler todo aqui, nós vamos ficar meia hora falando sobre ele, então fique à vontade, está com você. Grande abraço, seja bem-vindo e é um orgulho para nós receber. Bom, primeiramente, Marcelo, eu queria agradecer bastante aí a parceria de longa data, né? Um amigo especial, Marcelo, a gente tem se cruzado aí na vida profissional desde quando eu comecei, ele mencionou o CPQD, né? Eu, lá na minha juventude, aos 20 e poucos anos, eu entrei no CPQD e eu era um pesquisador de base, né? Então, tinha que de vez em quando escrever uma patente, a gente tinha um time interno lá naquela época, 30 e tantos anos atrás, né? E, então, assim, eu de origem sei da importância de você proteger os seus inventos, proteger as suas marcas, enfim. Então, nesse mundo todo aí, desde do meu início, eu prezo muito esse tipo de atividade. E o Marcelo, um especial amigo, entre outras coisas, ele ajuda e patrocina de alguma maneira, não só pessoalmente como mentor, mas também como empresa, vários dos programas nossos na linha do empreendedorismo de alto impacto em estágio inicial. Ou seja, a hora que as empresas nascentes de base tecnológica começam a ter suas primeiras dificuldades, né? Então, a gente tem que mitigar alguns riscos de origem para que quando elas forem grandes, né, elas não tenham que se arrepender por ter usado uma propriedade inadequada,
inadequadamente, não ter protegido sua marca, enfim. Então, a gente tem um trabalho, além em parceria, a gente tem coisas em comum desde a minha base inicial lá no CPQD, né? Bom, um pouquinho do que eu vou falar hoje aqui, vamos combinar um pouquinho com a audiência aí, né? Eu trouxe um pouquinho de conceitos. Nós estamos passando por um momento histórico que talvez pouquíssimos de nós tenha previsto. Você pode pegar todas as grandes consultorias, raramente você vai ver mais do que 2 páginas em todos os relatórios de milhares de páginas que previam o que nós estamos passando hoje, né? E quem ousou a publicar alguma coisa que previsse isso foi chamado de doidão, né? Esse cara, acho que, sei lá, está meio atrapalhado. E o fato é que mudou muita coisa, muito paradigma. Então, nós que militamos aí na área de inovação e empreendedorismo de alto impacto, nós temos a grata satisfação de sermos parte de uma possível solução disso. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar. Eu trouxe uma apresentação que ela está dividida em 3 partes, né? A parte do que o pessoal vem fazendo, quais são as teorias, os livros que as pessoas estão lendo, as teorias que estão valendo para os negócios irem para frente, né? E tem muita gente até dizendo, né, os negócios que estavam tendo dificuldade até fevereiro de 2020, eles estavam tendo dificuldade porque estavam fazendo muito bem feito a cartilha da década de 90 dos gurus da administração e da gestão, né? E aí eles foram surpreendidos, né? As empresas foram surpreendidas por outras metodologias. Então, eu vou contar um pouquinho disso, primeira fase. Na fase seguinte, eu vou dizer o seguinte, cara, aconteceu um transitório aí, algo que, como se fosse você está ali assistindo televisão, o seu transformador começou a fazer barulhinho porque estava tendo surtos de corrente ali, né? E, caramba, o que vai acontecer? A televisão vai queimar? Eu vou conseguir, com meus protetores ali de tensão, resolver esse problema? Ou o que eu vou ter que fazer? Então, eu falo um pouquinho do acontecido, né? E aí eu começo a tecer alguns comentários sobre, pô, e agora? Né? Aconteceu, é inevitável, não tem retorno. E aí a gente vai buscar alguns caminhos e soluções, e no final, eu ousei a fazer algumas sugestões. Como é que a gente transita por aí? Né? E aí isso tem coisa de N artigos que eu estou lendo, N webinars que eu estou assistindo, tem um consenso que tem um pouco a ver com a minha leitura, né? Enquanto uma pessoa experiente em inovação e empreendedorismo de alto impacto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação que, vamos aqui, a gente compartilhando, a tela, aqui. E aí, Marcelo, eu vou pedir para você me ajudar, se está tudo certinho a hora que eu exibir, se vai estar tudo de acordo. Está todo mundo vendo tudo? Marcelo, está ok? Perfeito, Azarite. Tela inteira está ok. Então, tá bom. Bom, pessoal, então, vamos falar um pouquinho aí do nosso tema do dia, né? Conforme o Marcelo falou, meu nome é José Eduardo Azarite. A minha carreira toda fui conhecido por Azarite, e depois que eu fui para o mundo do empreendedorismo, lidar com startups, com a garotada aí que está fazendo a diferença com negócios inovadores e tal, passei a ser chamado de Asa. Você sabia dessa, Marcelo? Agora todo mundo me conhece por Asa nesse mundo aqui. Então, é uma transição legal. E falar um pouquinho da Venture Hub. O que nós fazemos lá na Venture Hub, que é a base daquilo para transformar empresas em outro patamar de negócios, outro patamar de uso da inovação como forma de transformar o mundo, né? Nós temos 4 pilares, somos uma plataforma de inovação que a gente ajuda a desenhar, construir, lançar e escalar
do jeito startup de ser, né? Então, os nossos 4 pilares têm a ver com programas voltados para a aceleração de startups, né? Vou falar um pouquinho deles. A parte de aceleração da inovação corporativa, muito se tem de teoria sobre isso, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente faz. Aí tem um pouco de coisas a ver com o trabalho da Village, né? Nós temos dentro do nosso conceito, e pela minha experiência de 32 anos no Instituto de Pesquisa, a clara noção de que os institutos de pesquisa, a academia em geral, a universidade, são potenciais parceiros tecnológicos que têm ativos tecnológicos de altíssimo valor, mas não necessariamente sendo explorados do ponto de vista mercadológico, né? Então, programas em parcerias com o que a gente chama de tech partners, um pouco mais adiante. E por conta disso, temos uma atividade forte na área de educação. Esse conteúdo todo que nós realizamos para fazer essas coisas todas com startups, corporações e tech partners, nós transformamos em cursos com parceiros, né? A Inova Business School é um parceiro nosso, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas é uma parceira, e temos startups na área de educação que nos permitem ter uma atuação na área de educação. Hoje o nosso headquarter é aqui em Campinas, nós ficamos aqui no seio do Parque Tecnológico, no Polo Tecnológico de Alta Tecnologia de Campinas, aqui próximo ao Alphaville. Nós estamos walking distance dos principais institutos de pesquisa do Hemisfério Sul, né? Nós estamos pertinho do Von Braun, pertinho do Instituto Dourado, do CPQD, do Venturus, enfim, caminhando, chegamos no Sirius, né? O maior acelerador de partículas aí, que faz tecnologia de materiais, e agora está na luta pela vacina, não por remédios, né? Aqui na questão do Covid. Então, nós escolhemos estar no seio da principal produção científica em termos de densidade do Hemisfério Sul, né? Somos o espaço, dentro do espaço de colaboração e co-work da PUC, nós somos a aceleradora de projetos dos alunos da PUC, e ontem, inclusive, lançamos um projeto super interessante que é de filho pais, um programa de aceleração de ideias e projetos, onde tem um aluno da PUC que traz a sua família para a gente fazer uma jornada enquanto estamos em pandemia, trabalhando em casa. Uma jornada de 7 semanas, né? Muito legal. Temos um hub em Manaus, onde a gente criou uma empresa para fazer projetos de capacitação e de aceleração de startups lá em Manaus. Isso foi ano passado, já vamos lançar um primeiro projeto agora. E temos o nosso Spot Office lá em San José, na Califórnia, onde nós fazemos a ponte com empreendedores, investidores e universidades locais, né? Então, a gente acredita muito numa visão global, numa visão de transformar espaços do país em espaços de referência na área de empreendedorismo de alto impacto e sempre fazendo conexão com institutos de pesquisa e universidades. Então, esse é o nosso mindset, né? Temos 3 principais programas de aceleração de startups. Nós somos o Founder Institute, a maior aceleradora em estágio inicial do mundo, presente em mais de 70 países, mais de 180 municípios no mundo, né? E nós somos, no capítulo Campinas, um dos mais ativos aqui no nosso país. Isso aqui é bastante early stage, trabalhamos com startups bem em estágio inicial. Algumas dessas que passam pelo nosso hub, a gente traz para o nosso portfólio, o Select Portfólio, e nesse Select Portfólio nós temos hoje um conjunto de startups mais avançadas, onde nós estamos fazendo uma segunda etapa da aceleração, com recursos, mentorias e também montagem da parte de governança corporativa e preparação para crescimento, e busca de uma segunda rodada de investimentos, né? E aqui entra fortemente o nosso mindset de trabalhar com instituições de pesquisa. São os programas TechStarts, é uma plataforma de programas de aceleração, sempre com algum parceiro tecnológico. Nós temos 3 agora em curso. Temos o TechStart Agrodigital, com a Embrapa Informática Agropecuária, que fica aqui próximo do nosso hub, aqui dentro da Unicamp. Temos o
Techstart Food Innovation, junto com a Fundepag e tal, que vai ser lançado agora no próximo, ainda nesse mês de maio, não me lembro de agora. E temos o Techstart da Indústria 4.0, patrocinado pela TPV, lá no Polo Industrial de Manaus, que deve ser lançado também nos próximos dias, mas já está em fase de chamada. Os três estão com chamadas de startups abertas. Para as grandes corporações, lembra que eu falei? Nós somos um hub de aceleração de startups e da inovação corporativa. O que a gente faz, né? A gente ajuda empresas, e olha só, grandes empresas a inovar, pensar e trabalhar com ou como startups. Então, isso nós levamos a essas grandes empresas e médias empresas metodologias específicas para entender o ecossistema de inovação e empreendedorismo de alto impacto e os modelos de Open Innovation, que são hoje aí a base de você otimizar caminhos para novos modelos de negócio, novas tecnologias, reduzindo aí custos de pesquisa e desenvolvimento de maneira estruturada, tá? E com mitigação de risco. Na parte de Tech Partners, conforme eu falei, o que a gente sabe, né? E aí tem bastante a ver com o entendimento de como explorar melhor propriedade intelectual, fazendo isso gerar riqueza de mercado, né? Então, nós temos parceiros tipo Venturos, Embrapa, Grupo ICTS, Fundepag, que são parceiros nossos em programas onde ativos tecnológicos de instituições de pesquisa são a base dos programas de aceleração de startups. Então, a gente faz aceleração de startups de duas formas nesses programas. A aceleração de negócio, que é baseada nos programas tradicionais de aceleração, nós temos uma expertise muito grande, e a aceleração tecnológica, onde a gente traz ativos e mentorias tecnológicas das instituições de ensino e pesquisa do ecossistema para os programas de nosso interesse. Nós temos a Indústria 4.0, já lançado com o ICTS, do Food Innovation, da cadeia de alimentos, embalagens e, bom, enfim, na parte de alimentos mais forte, né? E a Embrapa, o Agro Digital, com o nosso parceiro da Embrapa, a Embrapa Agropecuária e Informática. Tá? Bom, então, falar um pouquinho do que é a Venture Hub, conforme o Marcelo falou, uma das minhas atividades cotidianas, eu sou coordenador de MBA e ecossistemas da economia criativa, né? Ecossistemas de empreendedorismo de alto impacto. Então, por conta disso, eu estudo profundamente, e desde que eu fui presidente da Fundação Fórum Campinas Inovadora, eu me apaixonei pela questão ecossistemas. Essa questão de colaboração, essa questão de papel do Estado, o papel da academia, o papel das empresas, né? Isso tudo é o que está por trás de um ecossistema virtuoso, né? Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos passando por um momento em que tudo isso foi afetado de uma maneira específica, cada um de um jeito, né? Agora, num primeiro momento, o que a gente percebe? Muitas das instituições, muitas das empresas, né, os governos, não sabiam lidar com isso. Como é que nós vamos trabalhar com essa questão? Como é que a economia vai reagir? Como é que as pessoas vão reagir, né? Como é que os modos de gestão vão se transformar, enfim. Então, a ideia desse seminário, desse webinar, conforme conversamos com o Marcelo, é falar sobre como a pandemia afetou os ecossistemas de inovação e empreendedorismo e, eventualmente, dar alguns caminhos, né? Ou usar pela nossa experiência, pelo nosso dia a dia, e considerando que nós, como aceleradora de startups de inovação corporativa, nós temos, vamos dizer assim, por força do ofício, trabalhar com questões de risco, como mitigar riscos, trabalhar com questões de como utilizar a tecnologia adequadamente, como bolar, né, como pensar em modelos de negócio que sejam disruptivos, né, como sair da inovação incremental passar para a inovação disruptiva, para usos diferentes de modelos, enfim, o que fazer? Então, eu trago um pouco dessa experiência, mas antes de passar por isso, eu falo para vocês o seguinte,
com todos os stakeholders dos ecossistemas que temos conversado, sejam eles agentes públicos, sejam eles executivos de grandes e médias empresas, sejam eles os CEOs e founders das startups, com todo mundo que você pergunta, conversa, o que vem são dúvidas, né? Várias dúvidas sobre o futuro, várias dúvidas sobre e agora. Uma dúvida simples, principalmente para os pequenos, né? Até quando eu vou ter caixa, né? Esse é o mais básico. Quando você vai discutir caixa, é uma coisa básica. Ou até quando esse modelo de negócio vai ser viável, né? A sociedade está se transformando, as formas de fazer as coisas, né? As pessoas estão se acostumando. Hoje aparece o tal do novo jargão aí, do novo normal. O que é esse novo normal? Como é que eu reposiciono o meu business? Como é que eu uso melhor a tecnologia? Tudo isso são perguntas, né? Não tem respostas específicas. E é nessa hora que aí eu vou fazer um paralelo, antes de começar a falar um pouquinho do nosso tema em específico, né? De acordo com o velho normal, o que tem sido feito, né? A gente sabe que do ponto de vista da tradicional, dos modelos aí, a gente pega os velhos autores, né, da década de 90, Michael Porter, Henri Mintzberg, o Kotler, né, esses caras todos, que todo mundo aí que tem acima de 40, 45 anos, fez um MBA que, pô, teve que ler o livro de toda essa galera, né? Então, de acordo com esse velho normal, o que tem sido feito, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês, só para a gente, aqui não vou entrar em detalhes, mas para a gente rememorar um pouquinho de teoria. A gente está vendo o seguinte, ó, até, sei lá, a década de 90, as empresas que entravam aí no ranking da Standard & Poor's, né, as 500 mais, elas entravam nesse ranking e ficavam 30 anos, né? Então, você tinha aí empresas que entravam no ranking das maiores, né? Você vê o Walmart, esses caras da IBM, todas essas grandes empresas, né? Elas chegavam a entrar e ficavam 30, 36 anos, 33, 35 anos, né? Na década de 90, isso começa a diminuir bastante, passa para 20 anos e tal. E hoje, a gente tem uma máxima, em vários artigos publicados aí, que 40% das empresas que estão aqui nessa, estou falando de 2019, antes da pandemia, tá? 2019, 2018, 40% delas, em 2030, estarão fora desse ranking ou não existirão. Cara, 40% das empresas que são listadas nas 500 maiores, né? 200, 230 empresas de porte relevantes, marcas brilhantes, em 2030 talvez elas sejam irrelevantes ou não vão existir. Existe um fenômeno por trás disso, né? A gente está vendo aí que a questão tecnológica está vindo muito forte, né? Atropelando uma série de coisas. Então, a questão tecnológica tem sido um fator. A questão social tem sido outro fator. A gente está vendo, por exemplo, o uso cada vez mais de inteligência artificial, de robótica. A gente está vendo as mídias digitais, né, crescendo aí de uma maneira assustadora, detonando as antigas e tradicionais empresas de comunicação. A gente está vendo aí a indústria, né, o tal negócio 4.0 está vindo com muita força. A questão da transformação digital, isso tudo assim, são itens que são extremamente relevantes, mas nada que se compare ao evento que a gente está passando agora, né? Mas olha só, por trás de quem está se dando bem, né? Porque tem gente que está sobrevivendo, né? Poxa, você falou, Azarite, que 40% não vão se tornar relevantes, mas olha que interessante. A gente vê várias empresas que estão nesses rankings perdendo espaço, principalmente para as empresas de tecnologia, né? Amazon, Microsoft, que também é uma empresa antiga, mas ela está sempre se sobressaindo. Amazon, Apple, enfim, essas empresas agora acompanhadas das chinesas, né? Alibaba, enfim,
todas as empresas de tecnologia começam a se posicionar lá na frente, né? E aquelas que não são necessariamente de tecnologia, né? Os bancos, grandes bancos, as grandes empresas da área automotiva, o que está acontecendo com elas? Algumas estão se virando e algumas vão continuar relevantes, né? Mas o que está por trás de quem continua relevante? Então, eu estou falando do modo tradicional e o novo normal, o velho normal, permitiu ainda que empresas se tornassem relevantes. Então, eu vou falar um pouquinho de teoria, né? Tem um conceito que ele vem da década de 90, por ali, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e diz o seguinte: há alguns lugares do mundo que são os lugares onde existe um tripé que consegue parar de pé um ecossistema um pouco mais virtuoso. Então, por exemplo, quando a gente fala, puxa vida, o Vale do Silício é legal e tal, vamos falar do Vale do Silício na época ali do pós-guerra, estamos falando aí de década de 50, década de 40, né? Aquela coisa toda, guerra e tal. O que acabou acontecendo lá? Na época, Stanford tinha o equivalente ao reitor aqui, né? Um cara muito visionário e tal. Ele falou, puxa vida, os Estados Unidos está passando por um momento, ele precisa de tecnologia, né, para superar esse momento e tal. Então, o que ele aconteceu? Ele se aproximou do governo e, de alguma maneira, ele propôs que, através de trabalhos acadêmicos de Stanford, né, ele pudesse colaborar com desenvolvimentos aí de alto impacto, componentes, né, por isso lá é o Vale do Silício, e que pudesse ajudar, de alguma maneira, nessa fase e tal, e pudesse criar riqueza local. Mas o que foi legal, né? Nesse mesmo momento, esse reitor aí, ele falou, cara, por que não permitir que os meus pesquisadores, os meus mestrandos, doutorandos, sejam empreendedores, né? Então, o que aconteceu? O governo financiou algumas pesquisas interessantes em áreas de componentes, áreas de desenvolvimento de equipamentos, né? Ele fez um processo de compras prioritárias, então teve uma grana vindo aqui para a universidade. Mais do que isso, teve alguns pesquisadores que começaram a ter alunos empreendedores e criar pequenos negócios baseados em tecnologia. Então você tinha o funding dessas pesquisas e tinha algumas demandas estratégicas vindo do Estado. Então essa universidade, em algum momento, ela começou também atrair a atenção das indústrias, né? E do capital privado, que também começou a incentivar, a fazer colaborações, né? E aí essa universidade trazia novos produtos, novas ideias de inovação, e aí gerava o quê? Olha que interessante, gerava trabalho, gerava impostos, né? E aí permitia a geração de uma infraestrutura virtuosa. Então esse é o modelo da tripla hélice, que conseguiu mostrar como que era legal quando essas três peças começam a funcionar direitinho. Há quem diga, fazendo uma metáfora, quando a tripla hélice, né, que era o conceito original, essa tripla hélice tem as três pás funcionando, fazendo a sua parte, ou seja, um governo indutor e não interventor, uma universidade que tem o viés de tecnologia e não com foco apenas em paper, e uma indústria que sabe da virtude de fazer colaboração com a universidade, isso aqui começa a funcionar legal, gerando oportunidades de trabalho, novas empresas, gerando impostos, e essa roda faz vento e muitas vezes muito. Esse conceito foi ampliando, né? E foi aí chegando no conceito aí da transição para a sociedade da informação, né? Então, nós estamos falando aí da sociedade da informação e você começa a trazer para o modelo da tripla hélice, né? Lá nós estávamos falando da questão, basicamente, da indústria, né? Da empresa, do governo e da academia. Aqui a gente traz a sociedade civil também para ajudar a fazer evento, né? Ou seja, o feedback da sociedade civil, o bem-estar da sociedade civil, e numa onda mais recente estamos falando do quê? De um modelo da sociedade sustentável do conhecimento, onde você também tem a questão do ambiente sendo uma das hélices
que a gente começa a fazer. Então, o que acaba... Zarite, tem teoria por trás das coisas, né? Então, por que há lugares legais? Então, quando você fala, puxa, que legal, o Vale do Silício funciona. Essa hélice fez vento legal lá. Quando você fala, por exemplo, Israel é um exemplo fantástico. Nós temos um lugar, olha só que interessante. Algo como 7, 8 milhões de habitantes, com muita escassez de água, de difícil sobrevivência, vamos dizer assim, um lugar muito difícil de você fazer coisa na área de agricultura, etc. Entretanto, você tem, lá é a capital mundial da produção de novos empreendimentos. Você tem algo como 4 startups sendo lançadas a cada, sei lá, 24 horas. São indicadores fantásticos, né? Hoje, Israel é um dos países que mais cresce em termos de startups que estão listadas na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana, né? 350 dos principais centros de pesquisa de empresas listadas nas 500 mais da Standard & Poor's, elas têm centros de pesquisas em colaboração com universidades e centros de pesquisa de Israel. Então, o cara que nasce em Israel, ele nasce com a índole da escassez e a visão de globalização, porque lá não tem mercado. Então, é muito interessante a gente pensar que, pô, tem lugares que essa tripla, quádrupla e quíntupla hélice roda legal pra caramba. Então, existe teoria por trás dos lugares que dão certo, né? Vamos começar a fazer agora paralelo com o nosso país, aqui, as nossas regiões, né? Então, eu tenho sempre orgulho de falar, eu sou de Catanduva, uma cidade do interior de São Paulo, vim para Campinas, e eu sou um dos exemplos práticos de um ambiente que acolhe empreendedor de alto impacto, né? Então, quando eu vim para Campinas, eu vim estudar numa universidade empreendedora. Ali eu fui um profissional bem formado, eu tive a formação de altíssimo nível pela universidade. Eu fui absorvido por um instituto de pesquisa que se instalou aqui por causa das universidades e das empresas locais. Então, eu sou um dos exemplos que, ao final da carreira numa instituição desse tipo, fiz o quê? Fiz a transição para explorar o ecossistema de inovação e empreendedorismo de alto impacto. Então, a hélice aqui, então o CPQD na ocasião foi criado pelo Estado, a Unicamp foi criada pelo Estado, eu fui absorvido por ali. No CPQD criamos N empresas de altíssimo conteúdo tecnológico, então geramos empregos, geramos oportunidades de negócio. Hoje aqui em Campinas, é uma ideia para vocês, só de empresas filhas da Unicamp, um faturamento anual de 2019 da ordem de 8 bilhões de reais, gerando superior a 30 mil empregos diretos. Então, é essa hélice rodando. Então, eu tenho orgulho de dizer que no Brasil, apesar de eu ter dado exemplo de Vale do Silício, Israel, etc., Campinas é um dos ecossistemas de maior densidade e maior potencial para inovação e empreendedorismo de alto impacto. Ô, Zarite, Oi. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, estou ouvindo bem. Um pouco sobre Campinas, até porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui dentro da nossa participação, nós estamos com 46 pessoas agora. Nós temos realmente aqui, nós respiramos, talvez uma das cidades que mais respira a parte de empreendedorismo e inovação, mas falando lá sobre a tríplice hélice, lá do começo, onde você tem universidade, né, indústria, e você consegue fazer, e a educação, quando você consegue fazer e o profissional propriamente dito, Campinas ainda não peca, ou cidades como Campinas ainda não pecam, e aí fica uma dica para você abordar sobre o assunto, quando a gente restringe demais o conhecimento, quer dizer, por exemplo, a gente fala das nossas universidades, onde você tem desenvolvimento de tecnologia, mas essa tecnologia fica sendo propriedade da universidade por um determinado período e desestimula aquele que cria, aquele que desenvolve,
né? Não tem esse tanto estímulo porque ele fica só com uma parte disso. Como é que era lá fora, por exemplo? Esses modelos lá fora, pelo pouco que eu sei, pouco lido, é que os modelos lá fora eram ao contrário. Você tinha o incentivo de você abrir empresas, a própria universidade buscava quem precisava daquela tecnologia e você tinha aí o conceito onde o governo recebia, que era essa outra parte da hélice, que eram as taxas, impostos, ou seja, você acabou de falar, as filhas da Unicamp criaram mais de 30 mil postos de trabalho. É isso que é relevante. Não é a estrela de ter uma patente depositada, não é a estrela de ter 500 patentes em vigência. Ou seja, o que nós estamos fazendo com essa tecnologia? Porque o efeito lá do Vale do Silício é o seguinte: se detém conhecimento e eu torno acessível esse conhecimento para a população e para as indústrias. E aqui eu vejo isso um pouco com muito esforço das indústrias de Campinas, das startups nascidas na Unicamp, mas com muito esforço de empreendedorismo mesmo, do que propriamente de uma ação conjunta. Como é que você enxerga isso? Nós estamos num momento bem interessante. 2018, 2019 se discutiu muito o marco legal da inovação, né? O que acontece? Há uma questão cultural no nosso país que ela está começando a se desmistificar e mudar um pouquinho agora. Para você ter uma ideia, era proibido o professor, o doutor, explorar um conhecimento do ponto de vista comercial e de negócio que fosse uma invenção dele. Então, assim, você imagina a loucura, né? Se lá no Vale do Silício, na década de 40, 50, aquele reitor que eu mencionei de Stanford, além de aproximar o governo, ele falou: quero que os meus pesquisadores, doutores, sejam empreendedores. Ou seja, aquilo virou cultura. Aqui, a gente percebe o seguinte: você que é da área de propriedade, provavelmente deve ter vários e vários exemplos para dar sobre isso. Aquele pesquisador que desenvolve uma coisa que poderia ser disruptiva num determinado segmento, ele não protege adequadamente e muito provavelmente ele vai lá e publica um paper. Ele está mais preocupado com a publicação do paper do que eventualmente com a geração de uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. Mas isso é cultura. O que a gente está vendo, e são movimentos importantes, né? Eu tenho visto aqui na Unicamp um movimento bem interessante através da agência de inovação. As agências de inovação, elas têm por obrigação escrever modelos de exploração do conhecimento de uma maneira um pouquinho mais aberta, com viés de geração de riqueza local. E não apenas o modelo onde você, com toda a propriedade, e tem regras extremamente rigorosas para a exploração dessa propriedade, o uso, né? E acaba fazendo o quê? Grandes ideias, grandes invenções ficam nos laboratórios ou nos papers, né? O novo marco legal da inovação, ele permite que esses pesquisadores também sejam empreendedores, né? E isso a gente já vê nas universidades federais, alguma coisa já bem organizada, e mais recentemente as universidades estaduais aqui no nosso estado estão partindo para isso, né? Eu vou dar um exemplo em algum momento da minha apresentação, Marcelo, de como a Venture Hub, e aí tem muito a ver com a experiência que eu tive dentro de um centro de pesquisa, como é que nós bolamos um modelo para poder fazer isso de uma maneira virtuosa. Então, tem um dos slides que eu vou mostrar para frente, que mostra exatamente nossa crença, e a gente entende que isso é uma das formas de lidar com o novo normal, para a geração de oportunidades de trabalho. Eu vou falar um pouquinho adiante isso. Tá? Perfeito. Azarite, eu tenho uma pergunta que eu sei que você vai tratar disso, então fica à vontade, pois não. Só adiantando. Como implantar a inovação em empresa de médio porte que não tem em seu DNA este conceito? Né? Quem pergunta é o Fernando Conto. Então, eu sei que você vai abordar esse assunto, mas está aí já perguntado, para a hora que você puder, por favor, responder, ok? Está quase chegando na hora, mas no fundo, o que acabou acontecendo? Olha só, mesmo as empresas, então assim, no mundo tradicional, as universidades tiveram seu momento em que foram muito fechadas e tal, mas as empresas também foram.
Então, você tinha, por exemplo, lá na década de 80, GE, a própria AT&T, né, o Bell Labs. Você tinha o que nos Estados Unidos? Cara, esses caras tinham enormes instituições de pesquisa dentro de casa, custos altíssimos, prêmio Nobel, um monte, patentes, assim, adoidado. E aí, o que acabava acontecendo? Elas faziam um modelo de inovação fechada para dentro, de altíssimo custo, de altíssimo risco, porque a inovação faz parte da inovação você errar várias vezes, né? Então, o que acabou acontecendo? Criou-se, isso aqui nós estamos falando de década de 90, gente, as novas fronteiras da inovação aberta. Tanto para grande como médias empresas, você pode usar ideias internas dos seus intraempreendedores e trazer ideias externas de núcleos de inovação tecnológicas, de universidades, de empreendedores e startups, dentro do seu processo para atingir o quê? Novos mercados, novos modelos de negócio. Então, qual que é a ideia? Existem processos estruturados de inovação aberta e já respondendo à pergunta, hoje, instituições como, por exemplo, a própria Venture Hub, hoje a minha função dentro da Venture Hub é ajudar empresas a estabelecer estratégias estruturadas de inovação aberta, de maneira a mitigar os riscos dos processos dentro das suas corporações. De maneira a você trabalhar com custos de P&D mais razoáveis, né? Minimizar os riscos da inovação, você trazer clientes seus para dentro do seu processo, então você trabalha num modelo colaborativo, fazendo cocriação, de maneira a fazer com que você atinja os seus mercados existentes de maneiras diferentes, com produtos melhores, modelos de negócio melhores, e novos mercados e novos modelos de negócio. Então, respondendo à pergunta, a saída para isso é você entender os processos de inovação aberta de uma maneira mais pragmática. E existe método, existe hoje quem possa te ajudar nessa jornada, tá? E aí, tem os grandes exemplos, aqui são livros que eu trouxe só para a gente passar um pouquinho, mas aí existem o quê? Os novos processos de inovação corporativa, né? Se de um lado a universidade começa a trabalhar de uma maneira mais aberta, as empresas, né, que fazem parte da tripla hélice também começam a se engajar em ecossistemas de inovação a partir do seu core, com a sua alta administração, e aí começa a mudar alguns paradigmas, né? Os paradigmas da propriedade intelectual e exploração do conhecimento, eles mudam tanto dentro das empresas como dentro das universidades, né? Outra coisa, há várias iniciativas internas que podem acontecer dentro das corporações e, fundamentalmente, a partir dos programas de inovação corporativa, como as empresas entram nos ecossistemas de inovação aberta com startups. E aí começa a aparecer a importância das startups dentro dos programas de inovação corporativa das empresas, né? Então, tem teoria por trás disso, e isso está sendo feito. A gente sabe que a partir da década de 90, isso foi muito útil. Várias empresas implantaram seus programas de inovação corporativa. Aqui na nossa região, a gente sabe que a Bosch tem sistema, tem programas desse tipo, clientes da própria Venture Hub, vários fazendo programas de inovação corporativa, onde a gente atua como a empresa que ajuda a estruturar isso e tirar valor melhor. Grandes empresas como, por exemplo, a Unilever tem programas específicos, enfim, na área do agro, né, Bayer, várias delas fazendo esse tipo de coisa. Então, enfim, existe método para isso hoje, existe teoria e tem muita gente fazendo, tá? Mais do que isso, gente, para acontecer tudo isso, o que acabou acontecendo? Para dentro das empresas, teve que vir um novo modelo de pensamento. Aquele pensamento que vinha do tempo do Michael Porter, né, da administração, planejamento estratégico e tal. Eu costumo dizer o seguinte, na cartilha antiga do planejamento estratégico, tinha lá uma hora que você tinha que fazer matriz SWOT, forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. E eles tinham a ousadia de fazer planejamento estratégico de 3 a 5 anos, ciclo de 3 a 5 anos. Gente, a inovação está vindo de uma maneira tão avassaladora,
as mudanças na sociedade estão vindo de uma maneira tão avassaladora, se você não tiver metodologias ágeis e formas de pensar parecidas com as startups, a sua empresa não vai sobreviver. Por quê? As mudanças são muito rápidas. Startup aprendeu a fazer mudanças rápidas. Grandes corporações têm o que a gente chama de budget. Então, o budget anual, o dono do dinheiro de um projeto dentro de uma empresa grande, tradicional, se você não tiver métodos específicos, ele só vai te dizer que alguma coisa não está legal aos 40 minutos do segundo tempo. E nessa hora ele já gastou 70%, 80% do budget. Então, o que acaba acontecendo? Se você não trabalhar em modelos como o Google, né, através de sprints, onde você tem modelos de validação, o feito é melhor que bem feito, e você faz em sprints e vai melhorando o tempo todo, né? Google faz muito isso. Se você não tiver modelos de geração de negócio baseado em propostas de valor, propostas endereçadas a personas adequadas, né? Se você não tiver o conceito Lean, simplicidade, o que acaba acontecendo? As grandes corporações têm mania de pensar complicado, né? Startup tem que pensar simples, né? O jeito startup de caminhar, né? O jeitão de fazer. Então, tem 1000 livros que você começa a ter que ler para poder fazer frente às transformações que estão acontecendo, né? Agora, vamos falar assim, tudo isso parece suficiente, né, gente? A gente estava vendo que por conta das inovações e tal, muita gente interagiu com startup, foi lá na universidade ver se tinha uma patente para explorar e cortar caminho para o acesso à tecnologia, né? Mas eu não sei se é suficiente, porque olha só, de repente, não mais que de repente, aparece um tal de coronavírus. Vem lá de uma das maiores economias do mundo, um ecossistema de inovação e empreendedorismo, de fazer inveja. A China está dando um exemplo para o mundo em termos de apoio ao empreendedorismo, ao apoio à inovação tecnológica, apoio lá no caso a hélice Estado funcionando muito na linha de incentivo à vinda de capital de risco. Lá na China, para cada $1 que um empreendedor de risco põe de dinheiro num negócio local, numa startup local, o Estado põe mais $1, então divide por 2 o risco. Então a China estava nesse momento e tal, quando ela decidiu que a partir de 2020 ela ia ultrapassar os Estados Unidos na questão de inovação em algumas áreas. Vem esse tal de coronavírus e tem um impacto em todos os negócios de todo mundo. O que a gente viu? A gente viu a maior economia do mundo com vários lugares em lockdown. Estados Unidos está um caos, né? A Europa, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, né? Tudo complicado. Então a gente teve um fato novo, conforme eu falei no começo, pode ler livro, pode ler report das principais consultorias estratégicas do mundo. Se alguma delas, relevante, previu o que nós estamos passando agora, né? Hoje você tem o quê? A economia impactada, a sociedade com novos hábitos, a criação de novas coisas para você suportar esse momento, né? Impactando coisas que a gente não tinha previsto, né? Então, olha só, se 40% das empresas, conforme eu falei, nesse ranking aqui da Standard & Poor's, seriam irrelevantes ou não existiriam em 2030, o que vai acontecer agora, gente? Olha que loucura. Será que tem alguma mágica para a gente fazer? Será que eu tenho um caminho para seguir? Né? Uma coisa de louco. Como é que vem um monte de dúvida, né? Agora, o que o ambiente está nos mostrando? Agora eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês. Ó, esquece um pouco a pandemia, que é um negócio complexo e afetou tudo. A gente sabe que as 40% a 60% daquele ranking que vão continuar existindo e sendo relevantes, talvez não estejam no ranking, mas muito provavelmente 100% delas não estava 100% preparado para o que está acontecendo. Mas olha só, elas já estavam atentas a algo que está acontecendo que é bem interessante. Olha aqui, ó. Marcelo,
Agora nós vamos fazer uma coisa que eu quero até que você me ajude, que eu vou estimular o pessoal no chat. Quem que pode ler o chat? Que eu não quero tirar minha tela. Você consegue ler o chat daí, Eu vou Marcelo? lendo, pode falar. Pessoal, então eu quero que vocês escrevam aí no chat. Nós temos uma foto aqui de um cara tirando uma fotografia. Quem foi substituído nessa foto, se eu fosse tirar uma foto atual desse contexto aí? Quem que foi substituído? A máquina, o cara? Quem que foi substituído nisso? Está aparecendo a resposta aí, Marcelo, não? A máquina, A máquina, o que mais? Máquina, o fotógrafo. fotógrafo, legal. Ó, gente, um monte de gente vai escrever máquina, fotógrafo e tal, mas O 100%. modelo de tirar foto. O jeito de tirar foto, legal, boa, boa. Vamos crescendo, né? Mas, O pessoal, olha filme. só que interessante. O quê? O filme. O filme, nossa, filme. 100% das palestras que eu escuto de inovação, os caras com o caso da Kodak, né? Puxa vida, Kodak, acabou a Kodak, faliu. A Kodak, quando o Facebook pagou 1,2 bilhões pelo Instagram, a Kodak tinha, nesse mesmo ano, ela pediu falência, né? Ela saiu de 40 mil funcionários para 17 mil funcionários e realmente quebrou. Ela não se atentou para algumas coisas. Mas realmente, o filme, beleza. Mas, A pessoal, olha só que impressão, né, de interessante. fotos. O que mais? Falaram da impressão de fotos aqui também. Impressão de foto. Tudo isso, gente, vocês não deixam de ter razão. Isso tudo pode ter sido substituído. Mas olha que interessante que eu vou mostrar para vocês. Alguém já ouviu falar de Fernando Conrado? Fernando Conrado, ele é fotógrafo. Fotógrafo. Hoje ele é fotógrafo. Mas ele foi advogado, uma banca bem interessante, ele viveu de ser advogado por muito tempo, um excelente advogado. Ele é um cara que gosta de estudar, então ele fez várias universidades, né? Além de se formar em Direito, ele é um cientista político, um cientista social, estudou Sociologia, Política, Antropologia, pós-graduado na Espanha em Relações Internacionais. Esse cara, ele adora tirar fotografia. O hobby dele era fotografia. Mas aí o que aconteceu? Ele falou, pô, um dia ele parou para pensar e falou assim, pô, como é que eu posso viver de tirar fotografia, né? Então ele parou para pensar sobre isso e falou, puta merda, como é que eu faço? Não sei, eu vou ter que transformar alguma coisa para eu ser fotógrafo. Então ele falou, pô, vou parar de ser advogado. Então, essa foi uma decisão que ele tirou. E aí ele começou, ele falou, putz, estou vendo aí vários esse negócio de digital influencer e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um perfil no Instagram, vou pegar um perfil no YouTube. E aí ele pegou e aproveitou a expertise dele em direito, ciência social, política, antropologia, né, e relações internacionais. E aí ele começou a fazer o quê? Ele criou 2 perfis e começou a ter muitos seguidores. Por quê? Porque ele é um cara de uma inteligência acima da média, ele sabe conectar eventos e ele sabe muito fazer análise de coisas que estão acontecendo e criou um público cativo. Esse perfil dele, tanto no YouTube como no Instagram, de vez em quando ele fala sobre fotografia. Então hoje, uma grande parte das cerimônias de shakes, uma grande parte de lançamentos de carros de marcas famosas, uma grande parte de casamentos das principais famílias de fortunas do mundo chamam Fernando Conrado para tirar fotografia. E, além de tudo, o danado é um baita de um fotógrafo e ele é reconhecido hoje como um digital influencer fotógrafo. E ele não tira com celular, né? Não tira com celular, ele tira com a máquina fotográfica, uma máquina tradicional. Lógico que provavelmente ele já tem funcionalidades digital, enfim. Mas, resumo da história. Quem foi substituído nesse caso? A máquina, o fotógrafo, os 2, o filme. Ah, beleza. Não, vamos deixar isso em suspenso, vai.
a gente no final. Aqui eu estou descrevendo para vocês um tradicional ponto de táxi. Provavelmente pela cor do táxi, isso aí é no Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aqui uma placa vermelha. Essa placa vermelha significa que tem uma regulamentação municipal específica, que eu tenho que comprar uma placa para poder estar neste ponto de táxi. Fico sentado aqui esperando esse telefone, que não está dando para ver direito aqui, tocar para ir buscar alguém que não necessariamente está perto de onde eu estou. Quem que foi substituído aqui, gente? De novo, vamos lá. Marcelo, o pessoal começou a escrever quem foi substituído, o ponto de táxi, o motorista, o telefone. Aqui o pessoal já está mais ágil. Ó. Falaram que foi o processo. O processo, beleza. O modelo, né? Modelo. Legal, o que mais? Olha só. Pessoal, modelo de negócio. Modelo de negócio. Olha que interessante, né? Esse ponto de táxi. O telefone. Beleza, olha só que... Mas a regulamentação governamental ainda não, infelizmente. Exatamente. Mas olha que interessante, gente. Esse episódio começou a transformar esse ponto de táxi em 2014. Posso dizer que 2014 é ontem? É ontem. E veio impactando. Foi muito bem colocada essa questão da regulamentação, né? Não foi, tem discussão até hoje e tal, mas isso parou de ter Uber. Tem certas ondas que vêm no momento em que vários países estavam com problema de oportunidade de trabalho, vem um cara que não tem um carro, inventa uma plataforma, essa plataforma conecta pessoas que têm um veículo e que pode trabalhar a questão da mobilidade urbana com mais conveniência e custo razoável. Então, eles impactaram fortemente esse modelo de negócio. Agora, fica mais fácil, né, gente? Quem que foi substituído aí, gente? Vamos de novo no chat. Agora deu um insumo adicional. Ponto de táxi, taxista, o carro. Quem que foi substituído? Olha que interessante, hein? Vamos dizer que o poder público foi substituído aí na hora da execução disso? Será que eu posso dizer que o que foi substituído foi o motorista? Foi o ponto de táxi? Não sei, né? Mas olha que interessante. E é o mesmo processo aí que a gente citou lá atrás da Kodak, né? É uma questão de visão mesmo, porque eu sempre falo nas minhas apresentações que quem deveria deter toda a tecnologia na área de computação era para ser, né, uma Olivetti da vida, ou seja, todas aquelas empresas que tinham lá a máquina de escrever. O que é o nosso laptop, se não a máquina de escrever aqui, que agora com algum pensamento, e uma tela que substitui a nossa folha de papel, né? Ou seja, em que momento que não foi enxergado isso, né? E aí também acontece com a Kodak. Por que não o dono da frota de táxi não pensou estrategicamente nesse negócio, né? Porque Legal. O comodismo, o conforto nos provoca isso, né? Você me deu o gancho que eu precisava, Marcelo. Acho legal essa nossa dupla aqui. Por que a Kodak não pegou numa tecnologia que ela mesma tinha, né? E olha que interessante. O Uber fez esse movimento a partir de 2014. O Uber é uma empresa que tem valor de mercado da ordem de 45 bilhões de dólares. Um super unicórnio, né? Mas olha que interessante. Contrário da Kodak, o que o Uber está fazendo? Olha que interessante. Ele aqui, ó, ele está apostando milhões de dólares em apoio ao desenvolvimento do carro autônomo. Ele tem tecnologia de carro autônomo? Não. Mas ele está aqui eliminando o motorista. Mas olha que interessante, por que ele está fazendo isso, né? Porque várias plataformas começaram... Bom, primeiro porque essa tecnologia começa a ser viável, principalmente com o advento de 5G,
coisas desse tipo, a gente começa a ter viabilidade disso. Mas mais do que isso, ele começou a perceber 99 táxis, Cabify, um monte de gente copiando o modelo de negócio dele. Ele falou assim, como é que eu dou o próximo passo? Então ele eliminou o motorista. Mas não contente com isso, ele fala, pô, beleza, eu vou começar a fazer drones tripulados e começou um projeto junto com a Embraer para em 2025 ter o Uber voador. É mole ou não? Então, olha que interessante. Ele está investindo no próximo passo, não no passo atual. Fez a Kodak. Diferente do quem ficou esperando vir uma tecnologia nova e atropelar o seu negócio. Ele está com o mindset da destruição criativa do seu próprio negócio. Novos modelos de negócio, novas tecnologias. E ele não precisa ter laboratório interno de desenvolvimento de carro autônomo e muito menos de drone voador. Tem uma pergunta interessante aqui, Azarite. Eliminar a necessidade da mão de obra, motorista, operadores, é viável para a sustentação da sociedade a longo prazo? Eu vou dar a minha opinião, você fala um pouquinho sobre isso. Eu penso exatamente o seguinte, a história mostra que sim, porque você não consegue substituir o homem a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo, né? O que a gente falou você deixa de ter uma Kodak, mas o quanto você não ganhou de tecnologia envolvida, o quanto você não permitiu que novas possibilidades acontecessem através do advento da internet, ou seja, de todas essas facilidades. Então, eu penso que a tecnologia ela vem com esse objetivo de muito menos do que diminuir a capacidade de empregos, né? Ela vem com o propósito de aumentar isso para novos horizontes, para outras possibilidades. Quero saber o que você pensa sobre isso, sobre si. Hoje tem uma educação, uma iniciativa forte na área de educação, que é como você habilitar as pessoas a aprender a surfar nessas novas tecnologias, porque ocorrerão novos empregos, novas oportunidades de trabalho, e não necessariamente vão ser apenas tecnológicas, né? Outro dia eu assisti a palestra de um ex-orientador meu na Unicamp, o professor Oswaldo Luiz Alves. Ele respondeu uma pergunta que fizeram a ele de uma maneira brilhante. Eu fiquei muito assim, orgulhoso de ter tido essa resposta, que foi um aprendizado para mim. Professor, a inteligência artificial, que está vindo aí com muita força e tal, não vai rapidamente tornar obsoletos os pesquisadores das universidades? Olha a pergunta, né? Porque hoje, com inteligência artificial e coisas desse tipo, você vai ter problemas aí pô, o cara sabe tudo. O computador quântico resolve, você faz lá um negócio, rapidamente desenvolve um algoritmo e tal, beleza. O professor falou assim, sabe qual que é a questão? Os robôs, a inteligência artificial, etc., eles respondem perguntas. Nós sabemos fazer as perguntas, só o humano sabe fazer a pergunta. Então, existem certas habilidades humanas que serão imprescindíveis e, eventualmente, nós não estamos nem sabendo como explorar isso. Tem aqui a Maria de Lourdes, ela está levantando a mão. Será que ela quer fazer uma pergunta ou um comentário? Maria de Lourdes? Fica à vontade, Maria de Lourdes. Pode usar o chat para isso, por favor. Legal. Então, Marcelo, eu vou dar um passo adiante aqui, porque olha só que interessante. Enquanto a Uber está fazendo isso tudo aqui, ó, investindo em tecnologia e tal, apostando forte, cara, vem uns garotos aí, inventa essa coisa aqui, ó. Bike sharing, scooter sharing, tá dando muito certo. Mas olha que interessante, novos modelos de negócio, novas possibilidades para o quê? Para transporte urbano, para mobilidade urbana. Então, existem oportunidades que, por exemplo, o cara que inventou isso aqui, como é que eu faço um modelo de negócio de share de bicicletas, etc., deve estar ganhando o dinheiro dele, etc., tal. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas ele apresentou uma coisa que não necessariamente é altamente tecnológica, né? Mas
criatividade. Agora, não foi substituição, gente, nada disso. Não substituímos o fotógrafo, não substituímos a máquina, não substituímos o motorista de táxi. Tudo isso foi transformação. E quem acompanhou os movimentos da transformação, de repente esteve adiante e manteve a sua possibilidade. Então, a nossa era agora é uma era de transformação das coisas, né? Agora, muito mais coisa muda a partir de agora, gente. Imagine o que vem aí no curto prazo. Nós estamos falando de uma pandemia que veio e mudou uma série de coisas, né? Desculpa, acabei mudando. E aí, ó, todos são afetados pela pandemia, né? Na nossa tripla hélice lá, quíntupla hélice, quádrupla, enfim. Tudo mudou, mas olha que interessante, ó, vamos fazer uma abordagem e eu vou trazer isso aqui para o Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil com a hélice governo, né, nesse momento de pandemia? E isso aconteceu no Reino Unido, Estados Unidos, todo mundo fez isso. O governo teve que, como ele é o emissor da grana, né, do dinheiro, ele que tem tesouro, teve que tomar as providências financeiras de curto prazo. Teve que incentivar algumas coisas na área de desenvolvimento, na área de saúde, né? Então, gente, aqui, ó, no curto espaço de tempo, vai ter muito pouca grana fora do combate à pandemia e dos seus efeitos na economia. A universidade, olha que interessante, a universidade pública vive de verbas públicas, né? Mas se você pegar o estado de São Paulo, onde as universidades estaduais, Unesp, Unicamp e USP, vivem de um percentual do ICMS, se há uma queda de arrecadação e o dinheiro está sendo endereçado para o foco Covid, o que acontece com o dinheiro que vem para cá? Diminui, né? O mercado, por conta de muita coisa que está acontecendo, está despencando. O que acontece com a empresa? A empresa tem uma baixa de receita. O que está acontecendo com os trabalhos, né, com as oportunidades de trabalho? Tem uma campanha pelo não demita aí, mas, cara, Estados Unidos, milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego. Aqui no Brasil, milhões de pessoas com risco de perder o emprego. Então, olha só, o que começa a acontecer com o modelo tradicional da tripla hélice? Quem segura essa onda, né? Tem um impacto muito forte no equilíbrio, né? E aí a gente começa a ter problema, seja na hélice quádrupla, na hélice quíntupla e assim por diante. Então, do que eu estou falando? No curto prazo, nós temos aí grandes ameaças para vários negócios, vários deles, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Para muitas profissões, várias profissões ficam em risco, né? O próprio cara do Uber que eu estou falando, nós estamos vendo o tempo todo eles reclamando aí, pô, porque não sei onde fez o lockdown, agora tem rodízio, o Uber não pode ir, né? Profissões aí de dificuldades. O cidadão, cara, nós estamos passando aí um perrengue lascado com uma série de coisas. Quantos e quantos pequenos empresários, os MEIs, né? A gente vê estudos em relatórios aí internos do Google, por exemplo, um dos segmentos mais afetados é do empreendedor individual, o MEI, que é aquele que a muito custo o governo conseguiu trazer para a formalidade, né? Então, esses caras estão tendo problemas. Os governos, gente, o que a gente percebe? Que agora eles vão ter que se virar com novos modelos de transparência, novos modelos digitais de acesso ao cidadão. Vocês viram o que foi no Brasil a dificuldade de dar esses R$600 para o cidadão lá na ponta. A Caixa Econômica Federal teve que fazer uma manobra enorme para conseguir fazer. A gente vê isso. Outra coisa, a questão ideológica, a questão de crenças, né? Hoje tem muita discussão sobre isso. Nós vimos, por exemplo, aqui no Brasil, duas coisas acontecendo que, para mim, assim, o corporativismo segurou isso por muito tempo. A CLT,
as regras trabalhistas que emperravam modelos novos de oportunidades de trabalho, oportunidades de relação empregado-empregador, aceleração dessas mudanças, né? Uma outra coisa, depois de muitos anos por corporativismo da área médica, apenas esse ano foi regulamentada uma regra muito interessante em medicina. Então, essas ameaças trazem algumas oportunidades também. E nós começamos a falar da importância do quê? Do DNA empreendedor, do DNA do empreendedorismo de alto impacto, de novos modelos do arranjo do empreendedorismo para poder fazer frente a essa crise que nós estamos vivendo de maneira super impactante, né? E aí vamos falar quem está perdendo, quem está ganhando, né? A gente está vendo a área de turismo, isso aqui é um estudo feito lá no Egito, mas eu acho que ele tem um paralelo bem legal, não achei nada Brasil, mas tem muita coisa que pode ser um paralelo bem interessante aqui. Quais as áreas que são perdedoras pós-pandemia? Turismo, né? Prazer, entretenimento, aviação, né? A parte marítima, cruzeiros, esse negócio todo. A área automotiva, né? Que vai ter uma restrição forte porque se dirige o dinheiro para outra coisa. O pessoal de real estate, cara, esse negócio o trabalho em casa se mostrou algo muito viável, né? Então, os grandes prédios corporativos, né? A parte da indústria vai ter um baque muito forte, os serviços financeiros, né? O que eu estou vendo? A área de educação, uma área que, nossa, agora vai sair tudo pela educação, vamos fazer ensino à distância, bem interessante. Mas olha só, nós temos ganhadores, né? Nós estamos vendo aí como a China deteve o monopólio de algumas coisas na área de suprimentos médicos, máscaras, respiradores, coisas aí muito interessantes que outros países vão começar a ver a oportunidade de ter isso em casa, né? Na parte de comida, o processamento de comida, a importância de você abastecer melhor a sociedade, a parte de cuidados pessoais e de saúde, o setor de telecom, né, que antes era visto só como um setor de fornecimento de banda, né, de pipeline aí para conexão, enfim, o e-commerce, a agricultura. Então você começa a ter novos atores e novas oportunidades de negócio em cima de coisas futuras, né? Agora, imagina você adaptar qualquer negócio nesse ambiente em transformação. Loucura, né? De novo aquela figurinha, um monte de dúvida. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? E aí eu vou começar a dar umas dicas para eu partir para a finalização da minha fala e a gente abrir para um bate-papo aí, né, Marcelo? Acho que eu acredito que mais em 3, 4 minutinhos eu fecho. A concorrência do passado não vale mais. Grandes verbas de marketing, grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ela não é mais suficiente e efetiva, né? Toda aquela teoria que eu falei que vamos agora trabalhar com metodologias ágeis, sprints e não sei o quê, hoje começa a vir a dúvida. Muita gente fez isso e não foi suficiente. O que falta, né? Qual que é o pulo do gato? Onde que eu tenho que atuar, né? São novas perguntas para o novo normal. Eu estou trazendo aqui coisas para a gente refletir, né? Como é que a gente pode acelerar o ritmo dessa inovação toda, né? As empresas estão cada vez mais, independente do tamanho, para se tornar relevante no futuro, tem que se aproximar dos ecossistemas de inovação aberta. Tem que se aproximar, inovar e se relacionar e criar startups. Cada vez mais. E tem que hoje se aproximar deles, por quê? Porque eles já fizeram a lição de casa, vivem no mundo de risco, trabalham com novos modelos de negócio. Agora, isso não pode ser panaceia, tem método para isso. Tá? E o método é aprender através de ecossistemas de inovação e empreendedorismo de alto impacto a fazer bons processos de colaboração. Você fazendo terceirização do seu processo de pesquisa e desenvolvimento nas mãos de núcleos de inovação tecnológica, nas mãos de startup e através de métodos estruturados onde você possa entender como melhor explorar ativos tecnológicos. Aí entra muito forte, Marcelo, a exploração de propriedade intelectual de maneira inteligente, né? E aí
eu venho com aquilo que nós da Venture Hub aprendemos a fazer de uma maneira bastante interessante. O que é isso aí? Saber como é que funciona um ecossistema virtuoso, conectando instituições de pesquisa, grandes e médias empresas, a startups, pesquisadores e tecnologias, tendo sempre perto investidores privados para não depender do dinheiro público, mentores de altíssima qualidade e infraestrutura laboratorial e infraestrutura de colaboração no modelo de coworking. Então, você saber montar e participar de ecossistemas virtuosos é que é a arte. Então, respondendo àquela pergunta, como médias empresas podem surfar neste novo momento, é estudando fortemente os ecossistemas e como fazer coisas estruturadas para o seu bem e o seu negócio. Então, o que fazer, gente? Eu vou passar por uma listinha e abrir para o bate-papo. Essa listinha não é a listinha da razão, não é a listinha do que é certo, mas é a listinha daquilo que eu ponderei a partir dos meus estudos, da minha experiência em centro de pesquisa, em empresa e em aceleradora de startups e de inovação corporativa. Então, Marcelo, agora é uma listinha não exaustiva, onde eu digo o seguinte, olha só, seja você participante de qualquer uma das hélices, seja você de ente público, de universidade ou de empresa, faça a leitura com a sua realidade. Reconheça que não conhece o novo normal. Tem muita hipótese aparecendo. Então, não embarque direto. Aposte em pessoas e times com um mindset lean, ou seja, simples, ágil e criativo. Rodeie-se de pessoas com esse perfil. Cuide do psicológico seu, dos seus familiares e do seu entorno e do psicológico da organização onde você está inserido, porque foi afetado, gente. Tem muita gente precisando fazer análise, buscar psicólogo, buscar coach de carreira, enfim, tem muito executivo tendo tilt. Outra coisa, digitalize-se, se ainda der tempo. Muita empresa que não acreditou na transformação digital está prestes a ser uma Kodak. Colabore o modelo de colaboração e colabore se conseguir cultivar essa cultura a tempo. Muitas empresas não tinham o DNA da colaboração. Eu sou selfish, eu sou autossuficiente, né? Pense em ativos tecnológicos existentes com lentes diferentes, lentes de futuro, inovação e tendência. Explore melhor propriedade intelectual, seja você de universidade, de empresa, ou seja você o próprio pesquisador, né? Amplie seu networking com qualidade. O que a gente está vendo hoje? Dado que está todo mundo em casa, vamos rever os amigos, não sei o quê. Não, seja estratégico, porque isso vai passar. E você tem que explorar melhor seu networking com qualidade. A exemplo de Israel, viva a escassez, se for capaz. Acabou o tempo do budget infinito. As grandes corporações não terão mais budget, que você não pode fazer controles de curto prazo. Renegocie tudo o que puder. O outro lado está disposto a ser colaborativo. Isso é importante. Aceite o erro e, se errar, mude de rota rápido. Não insista. Apaixone-se por dados e métricas. Decisões mais complexas estarão à frente. Não tome decisões que não sejam baseadas em dados e métricas. Para isso, existirão e existem sistemas, né? Capacite-se como participar desse tipo de webinar e capacite seu pessoal mais do que nunca. Várias universidades, Harvard, Stanford, Unicamp, USP, GV, todas estão abrindo, Innova Business School, abrindo conteúdos gratuitos. A PUC, ontem fizemos um webinar, um programa de aceleração para alunos e familiares, né? Gratuito.
Tem muita coisa boa disponível. Capacite-se e capacite seu pessoal. Não dependa de recursos governamentais. Os recursos governamentais estarão muito escassos, porque o governo está gastando muito. Muito. O governo brasileiro, britânico, todos. Né? Aposte fortemente na inovação aberta e no empreendedorismo. Desconstrua barreiras para esses ecossistemas virtuosos. Outra coisa, seja protagonista do novo normal no seu negócio. Eu vou dar 2 exemplos. Tem uma startup de São Paulo que está chegando em Campinas, se chama iSog. Ela fez um trabalho que é o seguinte, muito interessante. Ela trabalha com coisa de churrasco, vende essas coisas, ela conecta fornecedores da cadeia do churrasco. Mais do que isso, ela está sendo o ponto de sobrevivência de vários açougues que estão fechados. Então, ela está buscando ser protagonista do novo normal com recursos próprios, expandindo de São Paulo para Campinas, porque ela viu uma oportunidade, ela está buscando ser protagonista. Vai sobreviver ou não? Não sabemos, mas está fazendo uma aposta. Uma outra startup da área de música, a Cover. Cover é uma startup que ajuda músicos com um aplicativo específico. Então, como você está em casa, a Cover está dando a oportunidade também de pessoas para fugirem da depressão e desse negócio do novo normal, a usar, pessoas que gostam de tocar algum instrumento, a poder tocar em casa com um aplicativo, está crescendo globalmente. Seja protagonista dentro do seu negócio. E outra coisa, cuidado com o efeito manada. Um monte de gente, agora vai ter, EAD vai ser a moda. Então, eu vou fazer conteúdos e vou ser uma nova escola. Cara, cuidado. Outra coisa, agora eu vou robotizar tudo, vou eliminar emprego. Foi feita essa pergunta lá atrás. Pense formas criativas de manter pessoas trabalhando. Cuidado com o efeito manada. Então, gente, essa era a minha palestra, Marcelo. Conecte-se conosco aqui, Venture Hub, no Instagram, Facebook, LinkedIn. Aqui todos os meus contatos. Eu tenho perfil no LinkedIn, Instagram, esse meu WhatsApp ativo o tempo todo. Se precisar da Venture Hub, azarite@venturehub.se ou contato venturehub.se ou maparício@venturehub.se, que a Maísa, é nossa líder de comunidade, nos ajuda a nos conectarmos. Era isso. Temos ainda 6 minutinhos antes do final. Fico à disposição para um bate-papo e espero que o conteúdo tenha atingido a expectativa de vocês aí. Perfeito, Azarite, mais uma vez, obrigado. Obrigado por sua disponibilidade. A Venture, né, tenho um orgulho danado de ser parceiro de vocês e eu tenho certeza que aqui a gente está vindo muitas mensagens te agradecendo, te parabenizando pela apresentação, né? Tem algumas perguntas, eu vou fazer algumas também. A gente falou lá do caso da Yellow, né? Não deu muito certo, mas a gente estava falando sobre, expliquei para a Adriana sobre a questão da transformação, né? E falei para ela se preparar agora para os drones, né? Que vão nos locomover em pequenas distâncias, né? Eu já estava vendo uma matéria sobre isso, de pessoas que de alguma forma está se criando um drone para pequenos distanciamentos, assim, né? Coisas, e a gente não questiona mais se vai acontecer ou não. Vai, a gente não sabe como vai acontecer, mas que vai acontecer. Então, é importante a gente estar aberto para essas novas transformações, né? Eu queria fazer até um comentário, Marcelo, que esse faz parte do mindset do novo tempo. O que acaba acontecendo? A inovação, nem tudo dá certo. Então, o que a gente aprende com as metodologias ágeis, né, as metodologias das startups, é que experimentar é preciso. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem grandes corporações que têm budget, os projetos gastam milhões e demoram anos. Uma Yellow da vida, muito provavelmente, o investidor falou, para de errar rápido, volta, recolhe, gastou pouco dinheiro. Por quê? Porque ele tem métricas de acompanhamento de desempenho que são diferentes. Mas se ele não tivesse ido ao mercado testar a hipótese dele, muito provavelmente ele não teria percebido que era uma hipótese errada.
E ele que O mudou Uber, o por conceito, exemplo, né? É muito provável que isso agora volte mais forte, a gente não sabe. Esse novo normal também vai resgatar e tem resgatado algumas culturas da qual a gente não fazia lá atrás. A gente estava perdendo isso. Comer em casa, por exemplo, né? As pessoas trabalhando, elas não sabiam mais o que era almoçar em família ou comer em casa. Então, a gente tem um resgate também do antigo. O novo normal pode ser o antigo normal lá da década de 40, 50, 60, 70, ou seja, vai criar também novas culturas, né, com isso, ou recriar novas culturas. nessa linha de cultura, Marcelo, eu vou depois responder, o Wellington fez uma pergunta interessante de calçados aqui, mas eu vou falar um pouquinho de cultura. Nós temos aqui na região de Campinas uma startup que virou um unicórnio, hoje está em São Paulo, está mundo, tem investidores, hoje ela vale em reais 25 bilhões de reais de valuation, né? Que é o iFood. O iFood tem uma cultura interna, o iFood todo dia está experimentando alguma coisa que nós nem sabemos que ele está experimentando como modelo ou como funcionalidade. Por quê? Ele sabe que experimentar muitas coisas faz com que algumas delas deem certo e um monte delas deem errado. Então, você internalizar a cultura do erro e a cultura do experimento com métricas de acompanhamento é segredo do sucesso. Seja para o novo normal, seja para empresas que serão relevantes no futuro. Tem uma pergunta aqui, uma pergunta do Wellington da Silva, ele fala sobre o mercado de calçados e confecções, se a questão é somente o e-commerce. Olha, a gente sabe que o e-commerce veio para ficar, tem vários segmentos apostando nisso, mas eu tenho visto várias outras coisas nessa área de varejo tradicional e são oportunidades que estão sendo testadas, mas eu não tenho dúvida que não é só o e-commerce. Por exemplo, a gente está vendo hoje você ter a oportunidade de fazer coisas self-service. Você entra nesse lugar aí, você trabalha com coisas de design. Então, por exemplo, o uso de tecnologia de visão computacional, inteligência artificial, etc., em sites de e-commerce, começa a fazer toda a diferença de diferenciação em relação ao simplesmente comprar no marketplace. Então, existem várias outras coisas. Uma outra coisa que está vindo fortemente nessa área de confecções. No novo normal, o consumismo talvez não faça mais parte. O minimalismo possa ser um valor que comece a ser muito mais importante. Faça um brainstorm de como você pode pegar carona nisso. Será que no futuro, em vez de confecção, eu vou ter o brechó sendo a coisa mais da hora possível? Um site de troca? Já tem. Mas Olha será que que bacana. isso vai ser vantajoso? Não sei. A sociedade está em transformação. A gente não pode pegar e analisar o futuro com lentes do passado, retrovisor. Eu estou vendo importantes instituições de pesquisa que não estão tendo a oportunidade de ver os seus ativos tecnológicos com a lente do futuro. Está vendo com a lente do presente. Vai durar pouco. Esse é um conceito importante. Aí eu acho que tem muito a ver, Marcelo, com o business, exploração de propriedade intelectual. Eu acho que se alguém souber explorar melhor ativos tecnológicos que estão nos institutos de pesquisa, nos centros de tecnologia, sob a lupa de novos modelos de negócio, novas formas de exploração, novos alinhamentos com os conceitos da sociedade no curto prazo, né? Os conceitos aí que eu estou dizendo de sustentabilidade, que são muito importantes. Olha só a questão do novo normal. Já tem nego da área de vinho dizendo que a safra que vai usar a uva que está sendo feita agora vai ser safra excelente. Por quê? Vocês perceberam como mudou a poluição? Está todo mundo postando foto de céu bonito de tarde, entardecer. Imagina isso como está impactando as agriculturas, né? Não está tendo umas poluições que tinham aí no entorno. Será que isso vai ser algo que eu possa pegar no futuro como uma boa oportunidade? Não tenho a menor dúvida. Pô, tô vendo aqui Gercinho Marconi. Um abraço, meu amigo.
Ô, Marcelo, se você deixar, eu falo até meio de meio, 1 hora da Vamos tarde. lá, mais Estou à 5 disposição minutinhos. da galera. Responde a mensagem do Gerson, né, a pergunta dele. Mas falando sobre essa coisa, principalmente voltando à questão do calçado, eu estou vendo aí, Zanetti, algumas oportunidades que a gente precisa enxergar o que o consumidor tende a fazer. Por exemplo, o delivery, né, ou o drive-thru de mercadorias, porque você não quer esperar chegar, né? Quem quer comprar um sapato para usar hoje ou para ter hoje, porque muitas vezes a compra é desejo, né? E muitas vezes não é necessidade. Então, como é que eu faço para isso acontecer? Eu preciso criar uma estrutura de tecnologia para que lá dentro da minha loja tenha alguém que a hora que eu mando a mensagem, talvez eu não preciso mais nem entrar no shopping. Né? Olha que bacana, eu preciso enxergar esse novo público. Né? É uma oportunidade também. E aí, buscar através dessa oportunidade, quais outras eu posso criar em relação a isso. Já existem alguns estabelecimentos com caixa box, ou seja, você comprou, não precisa entrar na loja, você já pagou, você já escolheu o seu modelo, abre a sua caixa e retira o seu sapato lá. Né? Então, esses modelos, Marcelo, eu não tenho dúvida que nós tivemos. Quando eu falo que a gente acelerou a transformação digital de uma maneira fortíssima, por que eu estou dizendo isso? Meu pai tem 85, 86 anos. Ele teve que aprender a mexer no digital. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente fala de e-commerce, de delivery, coisas desse tipo, várias pessoas que não sabiam fazer aprenderam. Então, está aí uma oportunidade. Né? Você falou de delivery, eu vou pegar um gancho, efeito manada, tem um monte de, agora eu vou montar um delivery legal, igual o iFood e tal. Não, eu vi um cara que falou assim, não, sabe o que eu estou trabalhando? Eu quero fazer uma embalagem comestível para que o cara do iFood que entrega a pizza, depois não gere lixo, o cara dá para o pet dele comer a embalagem. Ela é comida de pet. Cara, esse cara tá sacando uma coisa aí. Sustentável, propriedade intelectual de materiais, não sei o quê, não sei o quê. É isso que eu estou falando. O cara criativo, ele está criando uma nova oportunidade de trabalho através do conhecimento. É isso que eu acho que estar num ecossistema de inovação é legal. A pergunta do Gersinho aqui é interessante. Ele fala, pô, você falou para não apostar em verba pública, porque tem um monte de empresa que vive de vender para governo. Um monte vai quebrar, se não souber fazer outra coisa. Porque o governo, por um período, ele vai ter muita dificuldade. Se ele não estiver resolvendo a questão de sanitária, a questão saúde, ele vai ser quebrado. Então, muito do dinheiro vai para isso. Para aqueles projetos tradicionais, talvez tenha dificuldade mesmo. Então, se você apostar suas fichas, eu sou consultor de planejamento governamental, não sei o quê, pode ser que você tenha dificuldade, porque agora mudou a coisa, né? Então, realmente vai ter dificuldade quem fica focado só em governo. Outra coisa que você pergunta, o fim do budget. Eu não falei que foi o fim do budget. Eu falei que agora os projetos serão bem menores, experimentados, não deu certo, para e joga fora. Então não vai ter budget anual. Cara, o cara vai ter que pensar lean, o cara vai ter que pensar em sprint, que são as metodologias ágeis que as startups sabem usar. É bem legal. Coloca, testa e descarta se não der certo, né? Você vai Exatamente. ficar testando internamente, porque esse período de testar internamente tem uma solução mais apta que a sua e vai para o mercado, e aí você gasta dinheiro, enfim. Tem uma colocação do Pedro Pimentel aqui, nosso sócio lá na Venture Hub. Tem um modelo em que a empresa manda uma mala com várias roupas de acordo com o estilo da pessoa. Ela experimenta em casa e devolve o que não gostou. Então, naquela linha do varejo, né, Marcelo, uma dica aí, Pedrão. Eu participei de uma mentoria, a gente está finalizando, mais 2 minutinhos, eu participei de uma mentoria no Senac, onde criar um brechó virtual, com uma moeda virtual. Você tem uma camisa, você coloca no brechó, essa camisa vale 5 pontinhos lá, e aí você, com esses 5 pontos, você consegue comprar outra camisa de outra pessoa, ou seja, um consumo
inteligente, né? Então, Marcelo, sabe o que você está falando? E é uma outra linha que eu estou estudando bastante. Tem a ver com o seguinte, o fim do dinheiro. A sociedade ela está preparando o fim do dinheiro. Por quê? Nós estamos voltando, o que você está falando aí, chama troca. Isso mesmo. Né? Então, nós estamos voltando ao modelo de barganha, escambo. Nós vamos ter o escambo. Né? Outra coisa, quanto paga de imposto nessa hora aí? Nada, né? Prevendo o fim do governo, porque se acabar imposto, não tem como pagar governo. Então, assim, o novo normal vai trazer muitas transformações que a gente não está conseguindo ainda pensá-las como elas são. Por isso, muito experimento, pequeno orçamento. Tem muita coisa que é hipótese, e é efeito manada. Cuidado, né? Azarete, obrigado mais uma vez, obrigado de verdade pela sua disponibilidade, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós tivemos média aí de 50 pessoas participando da nossa live. É muito importante para a Village, não só, como eu te falei, entregar a propriedade intelectual, falar sobre a proteção. Você citou duas empresas, a Móvel, através do iFood, né, e a Groover também, a Groover que veio inclusive por parceria de vocês, são clientes da Village e realmente mexe com inovação, exatamente isso. Mexe com inovação de uma forma muito rápida e ágil, e vocês possuem essa capacidade de entregar isso de uma forma muito organizada, né, de maneira que o leigo consiga entender como aplicar a inovação, porque não basta introduzir a inovação, né? As pessoas acham que comprar um móvel colorido, né, um puff amarelo é inovar e colocar lá uma LED na sua sala, está partindo para a inovação. E a gente sabe que inovação tem que partir de uma cultura, principalmente dos seus CEOs, da sua parte de liderança. Se eles não estiverem abertos a isso, essa inovação não acontece. Muito obrigado de verdade, eu tenho certeza que o nosso público gostou bastante. Isso vai ficar gravado, então daqui a pouco a gente vai disponibilizar essa live via YouTube, ok? Transmita meu agradecimento à Maísa, que deve estar nos assistindo, Pedro, enfim, a todos aí da Aventura. Um grande abraço para você. Eu que agradeço aí. Um abraço, mestre. Até mais. Valeu. Pessoal, obrigado.